Lucas Ferraz, diretamente de Roma, mais precisamente de qual bairro? Pinheto, o Pinheiro. bairro do neorrealismo italiano, Bob, onde nasceu o neorrealismo nos anos 40. E onde foi você mora em frente onde foi gravado Cidade Aberta, é isso? O filme Roma, Cidade Aberta tem uma cena icônica que é o assassinato, no filme, o assassinato da Anna Magnani, a atriz que interpreta a personagem principal. Ela foi assassinada por uma trupe nazi-fascista aqui em frente ao meu prédio. Quer dizer, no filme, né? O filme a cena foi girada aqui, o Rossellini gravou tudo aqui em frente à minha casa. A propósito de mortes e mortos, você escreveu, publicou há pouco, um livro delicado, e as pessoas entenderão por que delicado, né? Um livro chamado Injustiçados, editado pela Companhia das Letras. E nós vamos falar sobre esse livro e sobre a história desse livro. Nós estamos vivendo no Brasil, de novo, na verdade, um projeto militar, porque isso é um projeto militar de poder, estão ocupando as estatais, os ministérios, estão se preparando com o Moro, certamente o general Santos Cruz já entrou no Podemos, estão se preparando para perpetuar esse sistema de tutela militar, direta ou indireta. No nosso caso, no Brasil, agora, uma tutela lá século XXI. O seu livro, que eu digo que eu chamo que é um livro delicado, porque se trata de uma história muito importante, que é o chamado justiçamento de militantes da esquerda por duas organizações guerrilheiras nos anos 70, pela ALN, Aliança Libertadora Nacional, e pelo PCBR, salvo engano. O que eu te pergunto é o seguinte: não foi um pouco um fio da navalha você lançar esse livro exatamente em meio a um governo, de novo, com a sombra militar, com um sujeito, Bolsonaro, que se pudesse ou se viesse a poder, teria dado ou daria um outro golpe militar, e você tem que contar uma história que os militares já usaram de uma certa forma. Fala para a gente sobre isso. Olha, Bob, eu acho que o tema do livro é um tema que seria incômodo em qualquer momento do Brasil. Claro que agora, com a extrema-direita no poder, isso se torna talvez ainda mais delicado, né? Mas eu me lembro que quando eu comecei a levantar esses casos, quando a pesquisa do livro começou a ser feita, era isso. Eu iniciei pesquisando esse tema a partir de 2007, 2008. Mas eu publiquei uma reportagem na Folha de São Paulo sobre este assunto em 2012, e foi a partir daí que a pesquisa do livro começou a ganhar forma, foi aí que eu comecei a pensar realmente o livro. E naquela época era Dilma Rousseff a presidente da República, portanto uma ex-guerrilheira. Então, muita gente naquele momento falava: nossa, mas você está fazendo um livro desse exatamente agora, quando a esquerda está no poder, exatamente como a presidente que foi ex-guerrilheira. A Dilma não tem nada a ver com nenhum desses episódios narrados no meu livro, mas eu acho que isso é uma demonstração de como esse é um assunto muito ainda mal digerido, muito mal conhecido, e assim, é um tema, Bob, que reflete um pouco o tabu não só da ditadura, mas da luta armada, sobretudo dessa crônica final da luta armada, que é o período principal do meu livro. Quer dizer, o meu livro começa a partir de 69, é um momento em que começa o governo Médici, que é o governo mais violento da ditadura, e ali se inicia a crônica da derrocada da esquerda armada. Então, assim, é um tema tabu nesse período que, por sua vez, quer dizer, é um tema tabu da ditadura, e a ditadura, por sua vez, ainda é um tema tabu do Brasil. Tanto é que temos Bolsonaro e os militares na presidência, né? Temos Bolsonaro e os militares no governo. É de se imaginar, Bob, que se a gente tivesse ao menos digerido um pouco melhor este assunto, talvez jamais a gente teria, o Brasil teria eleito um cara como o Bolsonaro. Então, assim, os jornalistas estão aí exatamente para tratar de temas tabus e ajudarem a digerir o que não foi digerido. Exato. Eu acho, tomara que o livro se preste a esse papel. Enfim, claro que esse livro pode ser usado politicamente, mas isso é uma coisa que foge
ao meu controle, né, como jornalista e autor. E assim, as histórias dos crimes e das arbitrariedades da ditadura estão todas no meu livro. É impossível abordar e falar destes casos, né, deste período, desses justiçamentos, sem entrar na violência da ditadura, nos crimes cometidos pela ditadura e, sobretudo, nas infiltrações promovidas pela ditadura, porque as infiltrações tiveram um papel fundamental, né, no desenrolar desses casos narrados no livro. Então, comecemos pelos mortos e por essa história que você está contando do ponto de vista nuclear, a princípio. Olha, Bob, a repressão ela se profissionaliza no Brasil a partir de 69, quer dizer, depois do AI-5, né? A repressão com o AI-5 ela consegue instrumentos, né? Quer dizer, o Brasil ali naquele momento fechou o Congresso, institucionalizou a censura que já existia desde o golpe, né, de 64, enfim. A partir de 69, essa estrutura repressiva ela ganha musculatura e ganha, sobretudo, inteligência. E essa inteligência era produzida de diversas maneiras, né? Tinham analistas, mas tinham, sobretudo, espiões, agentes duplos, infiltrados. Então, era uma tática muito utilizada pelos militares, não só os militares brasileiros, mas todos os militares do mundo. Se a gente for pensar em guerras, em ações contra guerras irregulares, que é o caso da guerrilha, né? A estratégia de comer o inimigo por dentro é muito utilizada. Em toda escola militar, isso é muito caro para qualquer militar. Então, o que os militares fizeram naquele momento foi exatamente isso, foi cooptar os militantes de esquerda por meio da tortura, por meio de ofertas financeiras. Né? Quer dizer, muitos eram colocados diante de um dilema, ou você colabora ou você morre. Isso aconteceu com dezenas, talvez centenas de casos de pessoas que foram presas, foram torturadas e a partir daí passaram a colaborar com a estrutura repressiva. Então, assim, o Brasil desenvolveu naquele período uma expertise que ajudou, de fato, a comer por dentro os grupos armados que estavam lutando contra a ditadura, e isso ajudou a criar um ambiente interno nas organizações, porque assim, a traição sempre foi um problema em qualquer movimento revolucionário. Isso a gente for pegar... paranoia. Exato. Se a gente for pegar desde os russos lá de 17 até Cuba, passando por todos os movimentos revolucionários na América Latina, por exemplo, para ficar perto da gente, a traição sempre foi uma questão muito cara e muito preocupante em todo o movimento revolucionário. Então isso criou uma paranoia, criou um medo, e, quer dizer, naquele momento, com os grupos armados isolados, acossados, com os guerrilheiros sendo presos ou assassinados. Isso criou-se um ambiente interno que propiciou essas avaliações erradas e propiciou essas execuções injustas de inocentes. Então vamos às execuções. Quem foram os executados, em que situações e por quê? Foram 4 os executados, são 4 os personagens centrais do livro. Eu construo o livro a partir desses 4 casos, mas eu conto e mostro outras histórias que influenciaram, que, enfim, ajudaram a construir esse ambiente que levou a essas execuções. O primeiro é um militante que se chamava Márcio Leite de Toledo, da ALN. Era Aliança Libertadora Nacional do Marighella. Exato. O Márcio era, inclusive, um cara que tinha relações pessoais com o Marighella, antes do Marighella ser preso. Ele é de uma família de classe média alta, que criou no interior de São Paulo uma instituição de ensino muito prestigiosa, e o Márcio era uma espécie de ovelha negra da família, porque o pai era integralista, o irmão do Márcio era deputado federal pela Arena, partido de sustentação da ditadura, e o Márcio virou guerrilheiro, seguindo uma leva de vários jovens brasileiros que saiu direto do movimento estudantil para a luta armada. O Márcio treinou guerrilha em Cuba, foi preparado militarmente em Cuba, e ele retorna para o Brasil num momento em que a ALN já estava fragilizada, porque ele retorna depois do assassinato do Marighella, em 69, chega num período extremamente grave. O substituto do Marighella é o Joaquim Câmara Ferreira, que morre menos de um ano depois do assassinato do Marighella, e o Joaquim Câmara Ferreira morre numa circunstância, Bob, que foi determinante para o que eu chamo no livro, tem inclusive um capítulo chamado
a síndrome de Severino, que Severino é o codinome do militante que trai os colegas, ele faz um acordo com Fleury, com o delegado Sérgio Fleury, e entrega o Joaquim Câmara Ferreira para a repressão. Joaquim Câmara Ferreira morre na tortura em São Paulo, e isso detona um ambiente interno que leva a suspeitas, às paranoias. Então, o Márcio, ele era um dirigente nacional da ELN, inclusive era um cara muito importante na esquerda em São Paulo, ainda no movimento estudantil, ele inclusive militou ao lado de Zé Dirceu, ex-ministro, né, do governo Lula. Ele é um cara que tinha influência e tinha construído, inclusive, essa sua carreira guerrilheira de forma muito bem sucedida em Cuba. Ele sai de Cuba como um dos guerrilheiros mais bem avaliados lá. Como pode ter gente que nasceu depois e não acompanhou direito? É só para lembrar que quando a gente está falando de guerrilheiro, guerrilha, guerrilheira, é que o Lucas mora na Itália, e na Itália os partigianos eram os guerrilheiros na Segunda Guerra Mundial, porque em qualquer país, em qualquer nação do mundo, em qualquer época do mundo, sempre que existe um Estado ilegal, ou seja, uma ditadura, é um dever do cidadão combater, seja de que forma for, um regime ilegal. Então, é por isso que nós estamos aqui falando de guerrilhas e guerrilheiros. De Gaulle, Charles de Gaulle, foi o chefe dos partisanos, o mais importante na França. Menachem Begin ajudou a explodir o Hotel King David antes da criação do Estado de Israel. Mandela foi guerrilheiro e era um dos criadores da guerrilha do exército sul-africano, do exército guerrilheiro sul-africano. Lembrando isso só porque tem gente que pode desavisadamente não entender do que nós estamos falando aqui, ou fake news adiante, né? Vamos Exato. E é interessante, né, Bob? Porque tem uma mentira que circula no Brasil até hoje, de que o golpe de 64 foi realizado para evitar um golpe da esquerda. O que é sensacional. Do ponto de vista de logística, é sensacional. Você deu um golpe e ficou 21 anos no poder para evitar o quê? Um golpe. Exato. E essa é uma mentira tão engraçada, porque assim, quando aconteceu o golpe, né, falava-se tanto do dispositivo militar de João Goulart, que teria um dispositivo militar pronto para... Quer dizer, esse dispositivo não existia. E após o golpe, né, no início ali dos anos 60, passou-se a ser quase um imperativo moral resistir à ditadura, exatamente porque não houve resistência em 64, né? Isso é um outro aspecto muito interessante e que também impulsionou muito desses jovens, né? Assim, é quase esse imperativo. Precisamos reagir, precisamos fazer alguma coisa contra esse estado de exceção, né? Pois bem, eu estava falando do Márcio, Bob. O Márcio, ele morre, portanto, nesse clima, após a morte do Joaquim Câmara Ferreira, que é o sucessor do Marighella no comando da ELN, e o Márcio foi julgado pela suspeita, assim, ele foi julgado porque ele poderia trair. A traição ainda não tinha se consumado. Criou-se um clima de desconfiança interna. O Márcio tinha desaparecido por alguns dias e ele chegou com umas ideias que o grupo que dirigia a ELN naquela época não aceitou, que era de recuar, porque muitos militantes já tinham ali presente que o enfrentamento armado, puro e simples, contra os militares, era quase um suicídio revolucionário, porque isso já estava custando muito em número de vidas, as pessoas, quer dizer, o tempo médio de um militante, o útil de um militante naquele período era de 1 ano. Quer dizer, depois desse período você ou era preso ou era morto, e para quem tinha sorte, era exilado. Então, Márcio foi a primeira execução, e o interessante, Bob, é que esses 4 personagens, cada um deles são perfis muito diferentes. O Márcio é essa figura do movimento estudantil que foi treinar em Cuba. A segunda vítima é um sujeito de classe média baixa, de Belém do Pará, marinheiro. Ele é um fuzileiro naval que chegou no Rio de Janeiro em 63, no final de 63, ou seja, ele pega no Rio de Janeiro aquela confusão, aquela anarquia militar do governo do João Goulart. Ele é expulso do exército após o golpe, porque ele participa da Marinha. Ele é expulso da Marinha depois do golpe, porque ele se envolve na revolta dos marinheiros, que foi liderada pelo José Anselmo dos Santos, que futuramente vira agente duplo. E depois de cumprir pena, ele sai da prisão no Rio de Janeiro e se junta à ELN. E no caso desse personagem, ele se chama Carlos Alberto Maciel Cardoso,
ele é preso, o CENIMAR, que é o órgão de inteligência da Marinha, faz um acordo de colaboração que ele assina, mas depois ele some do controle da repressão. Isso ficou registrado em documentos que foram desclassificados recentemente, a partir dos anos 90. A família dele depois recebeu esses documentos, inclusive, porque para os pais do Carlos Alberto, os pais dele morreram nos anos 90, achando que o filho tinha sido executado pela ditadura, mas, na verdade, foram os companheiros de ALN que mataram ele, porque o Carlos voltou depois desse sumiço e contou para os colegas tudo o que aconteceu. Olha, eu fiz um acordo de colaboração com a ditadura, querem que eu entregue o chefe do grupo no Rio de Janeiro. Os colegas não acreditaram nele, acharam que ele ainda era um infiltrado e decidem executar ele. A terceira vítima também é de um cara ligado à ALN, é um professor do Rio de Janeiro, que se chamava Francisco Jacques de Alvarenga, e a execução dele, Bob, marca uma inflexão no radicalismo da guerrilha, porque ele é executado após ser preso e, na tortura, ele entrega o nome de um colega guerrilheiro. Esse colega guerrilheiro é executado pela repressão e, em vingança, os guerrilheiros decidem executar o professor Francisco Jacques de Alvarenga. Mas aí, nesse caso, a avaliação dos colegas foi de que o torturado, ser viciado, era o responsável pelas informações repassadas à ditadura. O grau quando, na verdade... O grau da loucura, né? Exatamente. Como que aquele período, esse clima paranoico acabou cegando, né, muitos desses militantes que continuavam na luta armada. Esses são os três primeiros, são pessoas que tinham 20 e poucos anos. O quarto e último, justiçado, é um cara do Rio de Janeiro, era um cara do Rio de Janeiro, Salatiel Teixeira Rolim, do velho Partidão, nascido nos anos 20, ele tinha 40 e poucos anos quando ele é executado no Rio, e ele é um cara que constrói uma carreira de uma forma muito diferente, ligado ao carnaval e ao samba, à cultura popular. Ele é um cara que desenvolve a sua militância em círculos da esquerda. Então, ele, por exemplo, ele teve convivência no Rio de Janeiro com Jânio de Freitas, jornalista, teve convivência com Márcio Tomás Bastos, advogado, era amigo do Marighella também, tinha relações com o Marighella, e ele foi injustamente acusado pelos colegas de organização de entregar o Mário Alves, que é também executado pela repressão, além da suspeita de ter embolsado o dinheiro da organização. Mas essas acusações eram falsas, inclusive os colegas mais velhos, militantes, questionaram na época os jovens, que eram todos jovens, remanescentes do PCBR. O Salatiel é o único que não foi executado pela LN, ele era um dos fundadores do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, na época estava já afastado da organização. Quando ele é assassinado em 73, ele estava trabalhando como um garçom num bar do Leblon, no Rio de Janeiro, que é onde aconteceu o crime, que esses 4 remanescentes do PCBR no Rio de Janeiro entram lá e executam o Salatiel, achando que ele era um traidor também da causa revolucionária. Esses são os 4 personagens. Exato, são os 4 personagens centrais do livro. Dos 4, você conseguiu conversar ainda com familiares vivos? Como é que foi a pesquisa? Como é que foi a caça? Eu consegui. O único que eu não consegui identificar familiares e conversar com pessoas da família foi o Salatiel. O filho dele, quando ele morreu, o filho dele também tinha sido guerrilheiro, o filho dele foi para Cuba, o filho dele também foi preso, mas eu não consegui rastros dele, dos familiares. Mas conversei com amigos, com ex-colegas militantes do Salatiel, com todos eles. Os familiares também conversaram. Assim, é uma questão muito séria para os familiares, Bob, porque esses 4 personagens, eles viraram protagonistas de uma história que foi esquecida, mas que é uma história triste, porque assim, eles foram presos e torturados e perseguidos pela ditadura, pelo Estado brasileiro. Eles foram depois mortos pelos colegas de militância, colegas de luta armada, e eles acabaram esquecidos da historiografia brasileira. Eles foram apagados. No limbo. Histórias no limbo. No limbo. Se você pega qualquer... Eu eventualmente te interrompo aqui, e às vezes tem gente que não entende que a conversa pelo
pelo Zoom, ela é diferente da conversa ao vivo, que basta a gente se olhar, que a gente sabe a hora de parar ou não. Aqui, se você... Mas está interrompendo, é porque é uma conversa, não é um TED. Verdade. Siga. Não, quer dizer, eles de fato pararam no limbo e também em razão da legislação em vigor no Brasil. Quer dizer, isso também faz parte, acho que o caso desses 4 é um reflexo da maneira também como o Brasil resolveu tratar a ditadura no pós-ditadura, né, da redemocratização em diante. Nos anos 90, tem uma legislação que entrou em vigor no Brasil, que inclusive ajudou a formar a Comissão de Mortos e Desaparecidos no governo Fernando Henrique, depois foi utilizada na Comissão da Anistia, nos governos Lula e Dilma, e foi uma legislação que embasou também a Comissão Nacional da Verdade, que funcionou entre 2012 e 2014. Essa lei considera vítima da ditadura só aqueles que foram mortos por ações de agentes do Estado, por meio de ações de agentes do Estado. Então, isso automaticamente excluiu essas pessoas de qualquer tipo de reparação política, de anistia. Por isso que os nomes delas não constam em nenhum balanço oficial do Estado brasileiro. E isso mostra também, Bob, como que o Brasil ainda está muito atrasado sobre esse tema em relação aos nossos vizinhos. Se a gente for pegar a Argentina considerou os mortos, os justiçados pela esquerda, como também vítimas da ditadura. Eu menciono no livro o caso de um argentino, Fernando Aymal. Ele foi executado pelos Montoneiros, que era o maior grupo armado da Argentina, num caso semelhante ao do professor Francisco Jacques de Alvarenga, ou seja, ele foi condenado à morte porque ele entregou na tortura o nome de colegas que depois foram assassinados pela repressão na Argentina. Ele foi justiçado, ele foi vítima de um tribunal revolucionário, mas no futuro, quer dizer, depois de muitos anos, ele foi lembrado na Argentina como uma das vítimas do terrorismo de Estado na Argentina. E eu me lembro, Bob, que eu conversei uma vez sobre esse assunto com o Nilmário Miranda, ex-deputado federal, ex-preso político, que inclusive tem um livro muito importante com o Carlos Tibúrcio, né? Dos filhos deste solo. Irmão do Odaque Miranda, que escreveu La Marca, Capitão da Guerrilha, com outro grande personagem, que é o Emiliano José. Exatamente. E o Nilmário, ele me contou uma vez que ele participou desse debate no Congresso Nacional nos anos 90, como deputado federal, quando o Brasil aprovou essa legislação. E ele queria, a ideia dele naquele período, segundo ele me disse, era propor um debate para tornar a lei mais abrangente, de forma, por exemplo, que esses 4 justiçados pudessem também ser considerados vítimas da ditadura, porque claramente as execuções dos 4, elas se incluem num clima, né, em que a ditadura, é impossível você tirar isso de perspectiva. No contexto, né, da paranoia, da guerra louca e tal, né? Exato. Mas, olha, parabéns pela coragem. E se a gente tivesse enfrentado esses temas todos dessa forma aberta, não teríamos chegado a isso, a que nós estamos vivendo agora, entendeu? Acho que quando você está se referindo às legislações todas e à Comissão Nacional da Verdade, por tudo que a gente sabe, a Comissão Nacional da Verdade impulsiona a reação militar e esse projeto de poder de agora, a partir, por exemplo, do ex-chefe do GSI, do governo Temer, o general Etchegóin. Sim. Quando o pai dele aparece e o tio também aparecem nos documentos e o tio dele, inclusive, é citado no meu livro. O tio teve um papel fundamental também, inclusive nas infiltrações durante a ditadura. O Ciro Etchegóin é um personagem importante. Trabalhou no segundo Exército de São Paulo com aquele general magrinho, uma coisa meio cadavérica, que era o chefe, Milton Tavares. Se não me engano, isso, não é isso? Acho que sim, acho que é o Milton Tavares. Se eu não me engano, também é isso. Não me joga em fogueira essa hora, não. Mas, Bob, isso que você falou é interessante, né? Porque assim, o Brasil, quer dizer, né, parafraseando o Milor Fernandes, citando o Milor Fernandes, né, que o Brasil tem um imenso passado pela frente, né? E aqui, assim, só para
trazer para o país onde eu estou, né, aqui do lado, né? Se a gente pega a situação, por exemplo, da Alemanha, que viveu com o nazismo e com tudo aquilo. Quer dizer, a Alemanha viveu, após a Segunda Guerra, um processo de desnazificação, né? Teve um processo conduzido pelos americanos. Que demorou. Demorou muitos anos. Nos anos 60, a gente já tinha muita gente no aparelho de Estado e a Alemanha, ainda no início dos anos 60, ainda não conhecia verdadeiramente sua história. O Brasil, quando acabou, já que nós estamos conversando sobre isso, fora Brilhante Ustra, o único militar de tamanho punido, todo o aparelho de repressão continuou trabalhando na Secretaria de Segurança, com os coronéis da nova fase pós-redemocratização. Por isso que a tortura continuou e continua como norma nas polícias. Verdade. Quer dizer, se até a Alemanha, que enfrentou isso de uma forma, né, um pouco mais séria, e até a Itália, que de forma um pouco menos que a Alemanha, a Itália também tem um imenso passado pela frente, né? Assim, né? O Mussolini criou o fascismo nasceu aqui, quer dizer, e a Itália ainda hoje enfrenta a sombra do fascismo com grupos neofascistas, etc. Agora, vá pensar no caso brasileiro, né? Que fez um acordão, jogou tudo para debaixo do tapete e vamos embora, né? Quer dizer, que teve mais de 350 anos de escravidão e também jogou debaixo do tapete e vamos embora. Os nossos armários são grandíssimos, né, Bob? Infelizmente. Que ótimo, que excelente que você tenha mexido em mesmo dessa maneira, num tema tão delicado, mas absolutamente tão necessário. A propósito disso tudo, quando você se preparava para lançar o livro, você viveu uma situação pessoal trágica e que, de alguma forma, te tocou muito. O que foi e o que é? Bom, eu estava fechando o meu livro. O livro foi para a gráfica no início de setembro e um mês e meio antes, no dia 16 de julho, meu irmão Gabriel foi covardemente assassinado em Itabira, Minas Gerais, a minha cidade natal. Ainda não sabemos o que aconteceu, né? Enfim, há uma investigação em curso, etc. Temos suspeitas, indícios, mas isso, de certa forma, enfim, né? Uma ironia trágica da vida me aproximou um pouco. Quer dizer, eu já tinha passado alguns anos enfiado nesse assunto, execuções, memória, reparação, conversando com familiares, né, pessoas que passaram anos tentando entender. Eu te falei aqui do caso da família de um dos personagens, que os pais morreram sem saber se o filho tinha sido assassinado pela ditadura ou pelos colegas, enfim. E me vi, né, enfim, envolvido e jogado no meio, né, dessa história. E, assim, por um lado, me reforçou a necessidade da gente, eu falo, eu como jornalista, como homem, como, enfim, como cidadão, de lutar pela justiça, pela memória, né? Quer dizer, esses 4 personagens do meu livro foram pessoas apagadas da história brasileira, e esse meu trabalho, de certa forma, é um trabalho de direito à memória, né? De reconstrução da memória. E agora eu também me sinto quase como na obrigação de fazer o mesmo também pelo meu irmão, né? Quer dizer... Deixando claro que nada tem a ver com a história do livro, nada a ver com isso. Exatamente, é uma outra coisa. O meu irmão foi assassinado em frente à casa da filha, logo após deixar a filha em casa. Ele estava com a minha mãe e chegou lá para deixar a filha e foi assassinado dentro do carro. Quer dizer, não se trata, não era um sujeito clandestino, enfim, tinha residência fixa, trabalho, é um outro contexto. As questões locais, digamos assim. Exato. Mas, enfim, agora um pouco eu sei o que essas famílias desses 4 personagens, e não só elas, mas tantas outras famílias, né, de vítimas da ditadura que eu já conheci, que eu convivi, enfim, o quanto isso se torna uma coisa que você pega pela mão e leva quase como uma obrigação moral, uma missão, né? Assim, é algo que agora
É como eu escrevi no livro, agora eu estou segurando a vela da justiça dos homens. Enfim, espero que o meu irmão tenha ao menos isso, justiça. O que muitos das vítimas da ditadura, infelizmente, não tiveram. Né? E como está indo o livro? O livro está bem, Bob, o livro está bem. Fiquei satisfeito com a repercussão. Acho que, enfim, é um livro que também tem que deixar ele decantar aí por um tempo, né? Mas eu devo dizer que fiquei muito satisfeito com a repercussão. Vai lançar fora também? Não, fora não. Fora, eu acho que, como é um assunto muito localizado, né, um fato bem pontual da luta armada brasileira, é difícil, claro, eu acho, que suscite interesse, né, em outros países, enfim, em outros leitores, né, que não brasileiros. Lucas, olha, enorme prazer falar não só com uma pessoa legal que você é, mas como o grande repórter, jornalista que você é. Pô, Bob, eu que tenho que te agradecer não só pelo espaço, pelo convite, mas por ser essa referência jornalística e humana que também você é para a minha geração. Eu sou bem mais jovem que você, não vou dizer bem mais jovem para você não ficar. Mentira. Mas eu cresci lendo suas reportagens e para mim é um prazer. Quer dizer, já foi um prazer quando eu já tive a oportunidade de trabalhar com você. E agora, enfim, falando aqui. Trabalhamos a propósito de assassinatos, trabalhamos num documentário que eu dirigi com o João Weiner. Você foi um extraordinário produtor. Exato. O assassinato de jornalistas no Brasil. É uma loucura, né? É um traço muito brasileiro. A gente está o tempo todo falando de execuções, de assassinatos, de mortes. É uma triste sina brasileira, né, Bob? Um país que andou com muito tempo tendo 60 mil homicídios por ano. Agora está um pouco menos, porque andamos meio recolhidos, etc. Mas é isso. Parabéns e vamos falando, querido. Vamos sim. Muito obrigado. Beijão, Bob. Valeu. Beijão, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.